Então, boa tarde, gente. Eu sou a Patrícia Tavares, sou presidente do júri do Prêmio Abend e a gente reuniu aqui hoje um grupo seleto de jurados para bater um papo com vocês sobre o Prêmio Abend, dando dicas bacanas para os cases que podem ser inscritos, dicas fundamentais e até para tirar dúvida. Então, se você está aqui participando, se é alguém que participa sempre do prêmio, se alguém que vai participar pela primeira vez do prêmio, a ideia é que nesse encontro de hoje você possa, inclusive, tirar dúvidas com um grupo seletíssimo de profissionais que engloba ali o nosso time de jurados. Eu queria primeiro passar a palavra ali para a Cláudia, que é a nossa presidente da associação, para ela fazer uma saudação inicial, e aí eu volto com vocês. Claudinha, você, vai lá. Tudo bem, boa tarde. Agradecer a disponibilidade de vocês. Bom ver o rostinho de cada um, logo mais presencial no julgamento. Dizer que a associação está bem feliz com os resultados, a gente já bateu o número de inscrições do ano passado. Não que a meta da associação seja ter um número grande de cases, mas a gente entende que a gente tem conseguido um número maior de indústrias de diferentes segmentos. Então, o prêmio está tomando uma proporção ainda maior do que já é, né? Chegando na sua 29ª edição. Então, para a gente isso é muito gratificante. Então, eu agradeço a todos, aproveite, extraia o máximo de informações possíveis com esse time de feras. Parte. Perfeito, obrigada, Cláudia. Então, gente, aqui a gente está para conversar hoje sobre dicas de como ter um desempenho melhor e como inscrever seus cases, ou o caminho das pedras para você, como marca, como agência, poder participar do Prêmio Abend. A Cláudia acabou de falar para nós, a gente está na 29ª edição, não é à toa que um prêmio dentro do mercado consegue chegar em 29 edições, ano que vem é a nossa 30ª, então tem uma relevância muito forte, tem uma seriedade, principalmente, muito grande na forma como esse prêmio foi conduzido ao longo dos anos. O que sustenta principalmente a consistência e essa perenidade do Prêmio Abend no mercado é a qualidade e a crítica séria com a qual toda a associação, jurados e participantes sempre levaram para o prêmio. Então, ele está aqui mais do que para premiar cases que são bonitos, criativos ou bacanas, mas ele está aqui para premiar marcas e projetos que tenham trazido, de fato, resultado para aquilo que ele representa, para a marca que ele faz, para o produto que ele trouxe, para a agência que participou. A ideia aqui hoje é, de uma forma bastante aberta e acessível com vocês, fazer uma troca, né? Para esquentar, a gente convidou a Ana Azar, da Greenhouse, para apresentar um case que foi campeão ano passado, ele recebeu um troféu ouro e foi o melhor dos melhores em campanha programa. A gente convidou a Ana para vir aqui contar um pouquinho, mostrar o case, como ele participou e trocar com a gente um pouquinho. Dessa entrada da Ana, a gente abre daí para bater um papo junto com os jurados, perguntando os pontos bacanas daquele case e os pontos bacanas de cada categoria, porque hoje aqui a gente tem representantes de todas as nossas 4 categorias, né? Digital Mobile, Campanha Programa, CRM e Loyalty e Call Center. Então, a gente tem representantes aqui que vão poder tirar as dúvidas de vocês, enquanto isso a gente vai batendo uma bola. O que eu quero dizer? Se vocês tendo dúvida, qualquer questão, vocês podem tanto interromper, erguer a mãozinha ou mandar via chat, que a gente vai aqui abrindo esse espaço para resposta. Acho que é um momento bastante importante para quem está ali aquecendo as turbinas para colocar os cases no projeto, para quem vai submeter seus cases, a gente ainda tem algum prazo, né? Ele encerra em maio, 10 de maio, na realidade, porque o julgamento já é na semana seguinte. Então, é importante para quem está nessa reta final de desenhar o case, de estabelecer o case, tem dicas preciosas que vocês podem tirar daqui hoje e aproveitem esse momento para fazer perguntas também, que acho que o mais relevante desse encontro é quando vocês podem trazer a dúvida de vocês para que a gente discuta juntos, né? Então, é um momento bastante nobre você ter acesso a quem vai avaliar e julgar todos os cases inscritos, inclusive o seu, nessa sessão aqui prévia, né? Então, é como se a gente tivesse uma mentoria aqui prévia para poder contribuir para que os cases consigam entregar todo o seu potencial, apesar de ser uma ficha de inscrição, de ser um material de apoio que vai ali para mostrar, mas ele consiga ter clareza de propósito, ter clareza para o jurado, para que ele possa avaliar
da melhor forma. A gente tem aqui um grupo bastante robusto de jurados. Eu não vou citar todos pelo nome para evitar eu perder algum, porque vocês estão todos aqui na minha outra tela, mas assim, eu consigo ver vários deles, daí para não cometer a gafe de eventualmente não dar o nome de alguém aqui, eu vou deixar e a gente vai chamando eles para fazer as contribuições ao longo da nossa apresentação, tá? Então, o que eu queria começar era chamando a Ana Azar, né, da Greenhouse, que, como falei para vocês, tem um case premiado com ouro na categoria Campanha Programa e que ganhou também o prêmio Melhor dos Melhores, que é uma premiação especial dentro da categoria, para ela contar um pouquinho para a gente. Ana, conta um pouquinho para a gente de quem é você, né? Quem é a Ana, o que você faz, há quanto tempo você participa do prêmio, como é que é a tua história com o prêmio ABEND, e depois a gente queria que você desse ali uma palhinha do show que foi o case do Batman em São Paulo, da Greenhouse para a Panini. Tá ótimo. Pessoal, boa tarde, muito prazer. Agradeço o convite da Bend para a gente estar juntos nessa tarde, falando um pouco sobre o case do Batman Day e também falando sobre as dicas, né? E trocando um pouco de ideia sobre o que é trazer um case para a Bend. Eu sou uma das responsáveis pela Greenhouse, uma agência que hoje atua no mercado com foco muito forte em experiência do cliente, né, com entregas 360, porém com o objetivo de proporcionar melhor experiência para o cliente, com foco em resultados. E a gente teve a oportunidade de abraçar esse case da Panini, né, e que eu gosto muito de contar. A gente teve essa conversa ali na SPM alguns meses atrás, contando sobre o desafio que a gente recebeu, que era o desafio de montar um evento em São Paulo, em pandemia, no auge da pandemia, com pouquíssimo recurso e atrelando a oportunidade desse evento a vendas, né? Precisando mexer o ponteiro de resultados. Esse evento ele é um evento que ele acontece mundialmente, né? Vale dizer também que esse case não só ganhou prêmio aqui na Bend, mas ele ganhou prêmio internacional também, como um case de sucesso, de resultados entre todos os eventos de Batman Day no mundo, porque foi atrelado ao resultado de vendas, né? A gente conseguiu trazer essa boa notícia, ou esse incremento de receita para a Panini. Mas qual foi o grande desafio? Conseguir usar uma oportunidade recorrente, que é quase que mandatória mundialmente, né? Algo acontece no Batman Day, então as pessoas se reúnem, o que acontece? Como é que se usa essa oportunidade, né, para poder fazer negócios? No nosso caso em especial, o que eu acho que foi o grande segredo e que eu quero contar, e depois a gente vai mostrar o case para vocês, foi que a gente olhou para esse projeto não como um projeto simplesmente recorrente. Eu acho que é isso que quem está aqui de agência, e mesmo o cliente, né, eu acho que tem como grande desafio entender que a gente, do limão, pode fazer sim a limonada. A gente tinha muito pouco recurso para poder desenvolver esse projeto, e a criatividade, não só para a criação, mas estratégica, teria que ser o grande salto, o grande achado para poder fazer disso um case, se transformar numa oportunidade de trazer resultados de receita para o cliente. Eu acho que, graças a Deus, né, a gente olha para trás e vê que conseguiu transformar, fazer realmente do limão a limonada, trazer grandes resultados, mas muitos de vocês aqui já estão com os cases para serem inscritos, e talvez o desafio que a gente possa trazer, e é uma reflexão para a gente trazer juntos para essa tarde, passe por como vocês entenderam que aquela solução de verdade contribuiu para o resultado do cliente ou superou uma expectativa de resultado. Porque no nosso caso em especial, a gente falou muito de uma superação do resultado. A gente estaria muito bem com a Panini entregando apenas um bom evento e fazendo com que pessoas comparecessem ao evento no meio da pandemia. Isso já teria sido o primeiro KPI feliz. Nossa, conseguimos mobilizar o público que foi convidado para participar desse evento, mas a gente criou uma estratégia no entorno
que foi usar todos os canais digitais, que no momento da pandemia, obviamente, se tornou praticamente o refúgio de todos nós, né, para que eles pudessem ser trabalhados a favor desse case, ou a favor dessa experiência do evento, mobilizando o maior número de pessoas possível que não poderiam estar nesse evento e nem poderiam ser convidadas para participarem desse evento também por uma questão de custo. Então, eu acho que o grande desafio sempre para nós num case de sucesso vai ser, obviamente, o que vem antes, né? Como a gente pensou a solução, como a gente transformou, fez do limão a limonada, como aquele dinheiro aparentemente pequeno, né, pode reverter em uma grande receita para o cliente, mas eu acho que isso passa também na forma de contar. Depois, quando a gente fala de um case, como a gente vai contar isso, né, para os jurados aqui entenderem se isso fez sentido ou não fez sentido, né, como resultado. Então, e é aquela receita de bolo muito prática. Qual foi a grande dor que eu tive, né? Qual foi o desafio que eu tive, qual foi a originalidade, a criatividade, seja ela estratégica, seja em criação, para buscar quais KPIs e como é que eu cheguei lá no final, que KPIs que eu atingi, como eu atingi, quais foram esses números, eles são números críveis ou não. Foi dessa forma que a gente contou para os jurados o nosso case, né? Foi dessa forma que a gente contou e a gente escolheu contar esse case no momento da inscrição de uma maneira tão lúdica como foi tudo que a gente criou em torno do case. Então, a gente criou um filme, fez um videozinho para contar como foi o case que a gente desenrolou, né? E, obviamente, dentro da nossa própria experiência aí com a própria Panini, na linguagem Panini, que a gente achou que foi o mais conveniente para contar para a banca, né, para os júris, como teria sido essa história. Então, a gente criou um storytelling, essa é a verdade, para contar a respeito do nosso case. Eu não sei em que momento está cada uma das inscrições aqui, né, que vocês estão elaborando essas fichas, mas eu acho que esse racional de que dor que foi resolvida, de que forma criativa aquilo foi resolvido, ou estrategicamente criativa foi resolvida, e para quais KPIs, e os KPIs é o mínimo que a gente precisa para a gente poder considerar isso um case. Agora, um case de sucesso para nós do Batman Day, para nós foi realmente ter conseguido superar a expectativa do primeiro KPI. Né? O KPI era, o original era para o cliente, né? Tivesse conseguido garantir a presença dos participantes do evento, eu já tinha resolvido o meu case. Mas eles queriam mais, como eu vendo. E aí, realmente, vender com pouco foi a solução que a gente acabou buscando, trazendo os canais digitais. Eu acho que a Elaine podia até compartilhar para a gente, ela está com o case aqui, que ela disse que ela vai colocar na tela, para vocês verem um pouquinho, e aí a gente abre para um pouco de perguntas para ajudar vocês nesse processo. Você pode preencher e que você tem informação disponível para, é interessante que você preencha. Às vezes, você pode complementar com uma apresentação, um PowerPoint, um PDF, ou no caso aqui, que a Ana vai mostrar para a gente, eles têm um video case. Então, isso tudo ajuda, né? O que é importante? Mas eu não tenho verba para fazer um video case, eu não devo escrever meu case? Não, deve sim. Né? Não é a sofisticação do formato ou da ferramenta que leva o case a ser avaliado de uma forma diferente, mas isso facilita a avaliação. Então, sim, vamos pensar, conta a tua história da forma mais sucinta possível, preenchendo o maior número de campos. Via de regra, eles são necessários para uma boa interpretação. Gente, não tenho dados a respeito disso. Você pode pôr, não tenho dados disponíveis, ou não foi um ponto que a gente considerou na elaboração desse projeto. E se você, às vezes, tiver uma apresentação, um PPT, que possa mostrar um pouquinho e materializar em outras frentes um pouco do que vocês fizeram, de forma, às vezes, até mais visual, isso também contribui e ele pode ser anexado junto com a ficha e submetido à avaliação. Os jurados, religiosamente, eles avaliam tudo aquilo que vocês submetem para complementar o case, tá? Então, é bem sério nesse sentido. Tá ótimo. Então, aqui no item 10, no caso da minha ficha, eu tenho a liberdade, então, de
de espaço, digamos assim, para poder contar toda a história, respondendo ao item 8, que seriam os objetivos a serem alcançados, e aí eu conto toda a estratégia aqui. Exatamente, aham. Tá ótimo. Obrigada. Imagina. Eu acho que o ponto importante que a Patrícia colocou é bem isso. Por que a gente resolveu contar desta forma? Né? Porque, no nosso caso em especial, foi realmente uma grande trama e uma feliz coincidência com o próprio universo que a gente estava inserindo, que era o entretenimento. Então, se tornou uma trama mesmo, porque, como eu coloquei, a gente começou com um evento, mas a gente conseguiu trazer para isso uma amarração na estratégia com o digital e com uma experiência para quem não estaria no evento, que valeu contar dessa forma. Mas a gente também, né, sabe que tem outras maneiras de contar, mas eu acho que o ponto mais importante seja esse storytelling num formato de videocase, seja ele num PPT, seja ele numa ficha, esse começo, meio e fim, eu acho que é aquilo que vai mostrar que o case faz sentido, né? E principalmente evidenciando a dor, a estratégia de uma maneira muito clara, né? E o resultado que vai falar por si só. No final das contas, o resultado é que a gente não tem o que fazer. Ele é bom ou ele não é bom, né? Enquanto a gente aguarda, Maria Luísa, você apareceu aqui na tela para mim. Quem sabe você possa falar um pouquinho de um case bacana de call center para a gente ajudar a Juliana, que estava ali com algumas dúvidas. O que o jurado de call center, Maria Luísa, está buscando quando avalia um case de call center? Olha, na verdade, o que foi surpreendente o ano passado foi um fato que é a realidade, que o call center agora ele não é só um call center, né? Ele tem diversas mídias. Então, eu acho que quando você for trabalhar com call center, o importante é, dentro da sua estratégia, detalhar claramente, escolher 1 ou 2 pontos, em primeiro lugar, né? Porque às vezes vem tanta coisa que você acaba se perdendo. Então, eu diria que no call center eu tenho que escolher 1 ou 2 pontos chaves da estratégia, detalhar muito claramente quais são as diferentes mídias que você está usando, por onde você está contatando seu cliente, onde você está colhendo os dados dele, como que você está enriquecendo os dados dele, para que segmento você está trabalhando. Porque uma coisa é detalhar o público-alvo. Olha, o meu público-alvo são os clientes atuais. Sim, mas é muito pouco para a gente, né? O que é um cliente atual, sabe? Então, detalhar um pouco segmentação na estratégia. Então, eu acho que a gente, como jurado, espera isso. Espera um reconhecimento, uma estratégia com 2 ou 3 pontos muito importantes. Se você tem diferentes canais, fale muito sobre eles, detalhe claramente quem são os canais que você atende e para qual o segmento de mercado. Porque uma das coisas que eu acho que tem vindo muito abrangente é público-alvo. As pessoas põem assim, cliente atual, não cliente, cliente do site. É muito vago para a gente julgar. E depois isso também, eu não sei se os outros jurados de call center percebem, mas isso acaba refletindo também no resultado, porque vem resultados muito abrangentes. Então, se a gente tiver muito claro segmentação objetiva, segmentação de clientes, dos canais que você está trabalhando, aí fica mais claro você detalhar no resultado o que está acontecendo. Mais do que diminuir custo ou aumentar tempo, diminuir tempo médio, essas coisas, a gente quer ver resultado realmente. Resultado por segmento, por canal, por forma de atuação. Eu acho que isso que enriquece, Patrícia. Não sei se a Juliana concorda. Perfeito, Maria Luísa. Ana Maria, você está aí também? O que você complementa do que a Maria Luísa contou para a gente aqui, para ajudar a Juliana, que está ali trabalhando na ficha? Você está aí, Ana? Sim, concordo com a Maria Luísa. Obrigada aí pela oportunidade. Juliana do Amaral, eu quero que você lembre também que tem aquela coisa que o cliente fica
chateadíssimo, que é fala, depois volta, tem que falar tudo outra vez, ou no chat, ou seja em que canal for. Isso aí a gente também avalia, que é a resolução na primeira chamada, no primeiro contato. Então, é muito importante, além de tudo isso que a Maria Luísa colocou, a gente se atentar a se tiver oportunidade, Juliana, colocar isso bem claro, porque muitas vezes a pessoa fala que tem o First Call Resolution, mas a gente não acha, a gente não consegue localizar. É muito comum acontecer isso. Então, essa aí é uma das coisas que eu observo quando a gente avalia, sabe? Muito bom, gente. Nossa, que maravilha, viu? Que aula. Eu me senti até mais, assim, tranquila agora, né? Porque, assim, na verdade, é como a Ana, né, falava do case, né? Assim, porque se a gente chega nesse momento, se desafia a fazer inscrição para um case, é porque a gente entende que tem uma boa história a ser contada, né? Mas como contar essa história, né? Como essa história que está dentro do meu coração, né? Da minha vivência, da minha operação, chegar até vocês, né? Então, super obrigada pelas dicas. Aí, Juliana, como o nosso vídeo atrasou para entrar, você teve consultoria aí de 2 juradas. Ai, eu amei, gente. Com algumas edições do prêmio, a gente está esperando. Da onde você é, Juliana? Eu sou da Friboi. Da Friboi? Olha, a gente vai estar esperando o case da Friboi. Agora, se não tiver, a gente vai buscar, tá, Juliana? Porque a gente ficou curioso aqui para conhecer aí vai o precisar case. vir até Vamos só ver o que vai estar aí. Em 2021, a Greenhouse ajudou o Batman a ocupar São Paulo. Para celebrar o Batman Day, um evento mundial da DC Comics, a Panini Comics Brasil precisou da ajuda da equipe de super-heróis da Greenhouse. O desafio era dar vida a uma verdadeira história em quadrinhos. Homenagear o Homem-Morcego e de quebra impulsionar as vendas do HQ Batman O Mundo, lançado especialmente para a data. O lugar escolhido foi o Loft do Farol Santander em São Paulo. O espaço foi todo caracterizado como moradia de Bruce Wayne, já que tem um clima inconfundível de Gotham City. E assim, o primeiro sinal foi dado. O evento contou com 85 convidados, entre influenciadores e profissionais da imprensa, além de uma participação especial. O mordomo Alfred, como anfitrião da noite. Já para dar pistas de onde o Cavaleiro das Trevas estaria hospedado, a campanha contou com a publicação de 18 posts e stories nas redes sociais durante o mês de setembro, gerando um impacto de mais de 3,5 milhões de pessoas. 40% acima do esperado. Enquanto os seguidores davam seus palpites sobre onde o Batman apareceria em São Paulo, 1.280.000 pessoas eram alcançadas no Instagram, Facebook e YouTube. No decorrer dessa aventura, o interesse do público por histórias em quadrinhos disparou, gerando mais de 154.000 cliques de usuários e 75.000 buscas no Google. E os fãs do Batman não pararam por aí. Foram mais de 450.000 visitas no site, resultando em um crescimento de 85% no ticket médio do produto, além de oportunidades de impulsionamento de outros títulos do personagem, avaliadas em 47,30%. Tudo isso em meio a um cenário de pandemia mais caótico que Gotham. E assim foi o final desse crossover inesquecível entre agência e quadrinhos. Afinal, para o Batman e para a Greenhouse, missão dada é missão cumprida. Muito bom, Ana, muito bom. Mais uma vez, né, parabéns pelo case, eu acho que a gente conseguiu ver, você contando um pouquinho do bastidor da ideia ali, né, da dificuldade, da questão de budget, de um período de pandemia, onde a gente estava ali também aprendendo muitas coisas e reaprendendo, né, reinventando. Sim. Eu acho que assim, mais do que o parabéns pelo prêmio, a gente tem que dar parabéns por ter conseguido construir um case tão bacana nesse cenário. Muito obrigada. E agora um pouquinho, vamos fazer um bate-bola aqui com alguns dos jurados que estão presentes com a gente, para a gente falar um pouquinho especificamente a respeito do que a gente consegue extrair do seu case, né, do case que você trouxe de Panini Batman aqui para a gente. E primeiro que eu queria chamar o Paulo. Paulo, você que é jurado na categoria de campanha-programa, provavelmente você estava na sala que analisou o case da Ana Azar ano passado. Queria que você contasse para a gente assim, o que te chamou a atenção como jurado nesse case, né, a ponto da gente saber que ele teve, né, boas notas, né, foi o melhor dos melhores na categoria. Como é que você
pode contar um pouquinho dessa experiência para a gente aqui, o que a gente pode falar para os participantes de que teve um diferencial bacana, que além do case ser fantástico, é óbvio, isso a gente já concluiu ali, mas a forma de contar isso, como ajudou? Bom, a gente pode chamar esse case de uma tempestade perfeita, né? Porque ele tinha cliente, ele tinha uma agência extremamente disposta a fazer algo diferente, melhor, maior, mais completo, chame como quiser, e o casamento entre esses dois, onde você junta um personagem que todo mundo conhece, todo mundo é fã, basicamente, né? Com esse desejo de fazer mais, como a Ana falou, não só um evento, atrelar coisas a isso, estratégias a isso. Um case foi, acima de tudo, extremamente bem contado, porque a gente tem que lembrar que case é causo. E causo gostoso é causo bem contado. Cada um tem a sua finalidade, mas esse case foi extremamente bem contado. Ele respeitou tanto a folha, né, o papel, como ele trouxe também o subsídio do videocase, como ele também... então, quer dizer, isso, pensando na forma, ele foi extremamente bem contado, e ele tinha muito conteúdo para ser contado. Imagina se essa história fosse contada de forma chata, ou de uma forma não clara, ou prolixa. A gente perderia todo esse brilho, né, desse monte de ações bacanas e estratégias adicionais que foram pensadas. Então, eu acho que um case... a tua tempestade perfeita passa por um cliente que tem uma proposta interessante, uma agência a fim de fazer mais, de fazer melhor, de fazer bonito, né? Vamos dizer assim. E um storytelling muito bem conduzido. Não se precisa dizer muito, é preciso dizer o fundamental. E esse case diz esse fundamental de uma forma leve, de uma forma rápida, encadeada, que faz o maior sentido. Como coordenador do júri no ano passado, fechou-se a votação desse case com a certeza de que a gente tinha ali na frente um exemplo redondinho de um case bem contado. Ai, muito bacana, muito bacana. E falando em fazer chover, então, Caê, você que é jurado de Digital Mobile, eu acho que esse case, ele flerta muito próximo, né? Ele é um case de campanha, se encaixa na categoria campanha, mas ele também podia estar concorrendo, e esse é um detalhe importante, gente, a gente pode ter cases que concorrem em mais de uma categoria, tá? Isso, vocês vão ter que preencher fichas diferentes, né? É óbvio, mas, por exemplo, se tem um videocase, ele pode transitar em todas as categorias sem problema nenhum, só as fichas que têm que ser preenchidas de acordo com a categoria, são inscrições independentes, mas esse case, por exemplo, ele poderia ter sido inscrito também em Digital Mobile, né, Ana? E aí você fazia outro strike por lá também. Mas, Caê, você que é jurado de Digital Mobile, como é que você vê os diferenciais desse case, né? O que a gente pode trazer para Digital Mobile, para quem está aqui com case de Digital Mobile engatilhados, que a gente pode usar o case que a Ana trouxe como exemplo. Legal, boa tarde, pessoal. Esse case ele ficou muito gravado na minha memória, né? Porque a gente já tinha falado dele na Magia dos Cases, no evento na SPM. E ele é um case que é legal. Tem cases que eu acho que eles são especiais, porque quando está completinho, a gente sente um alívio, a gente fala, nossa, eu não tenho uma dúvida, né? Eu acho que a estratégia utilizada na campanha ou na ação, ela é muito importante, mas a estratégia usada para contar também para os jurados sobre o que é isso, de fato, dentro dessas 2 páginas de inscrição, de cada pergunta que é feita, e também, né, caso exista aí um material visual para a gente acompanhar. A gente, no momento, né, passando um pouquinho de como funciona a dinâmica no momento da apuração, a gente entra em contato com vários assuntos, de vários segmentos, vários resultados. Mas quando a gente senta para olhar aquilo é o mais importante da nossa vida naquele momento. Então, quando chega um case que tem um objetivo muito claro, que tem um caminho, né, estratégico muito claro, independe do valor, né, de verba que tenha, e no final, depois de você conseguir contar toda a história super bem amarradinha, canal, público, tudo direitinho, e chega num resultado que quando a gente confronta com o objetivo e faz sentido,
aí a gente fala, putz, é isso. Eu acho que é exatamente isso que tem, né, no case da Panini. Parabéns para a equipe, Ana, porque conseguiu entregar, né? Então, é um pouco do... quando a gente começa a ler o case, a gente tem uma expectativa em relação a ele, né? E no final a gente quer olhar um pouquinho de como foi a realidade e os dois têm que estar ali bem balizados. Então, foi o que aconteceu. E eu, assim, como um jurado, como um profissional que trabalha com estratégia e dados há muito tempo, para a categoria digital mobile, eu olho muito, de fato, a estratégia, né, como que ela é construída e como que é apresentado esses dados, né? Porque 1 milhão de impressões ou de cliques ou de impactos para minha empresa é diferente de 1 milhão para a sua empresa. Então, independe do tamanho da empresa, do tamanho do case. Qual era o objetivo? O objetivo é atingir 10 pessoas. Eu atingir 15, tá ótimo, entendeu? Então, eu acho que também esse ponto é bem importante, porque existem realidades diferentes. Então, você pode ter um case pequeno, médio, um grande, e a gente vai olhar sabendo qual foi o desenho inicial dentro daquele case. E aí, só para fechar o ponto em relação ao da Panini, que eu acho que é um ponto muito importante, que era um evento presencial na pandemia. O contexto é muito importante, né? A pandemia estava todo mundo ali entendendo como fazer, né? Refazer as estratégias de marketing num momento totalmente complexo, né, para as pessoas, e conseguir gerar ali um evento controlado, né, com imprensa, influenciadores, e o buzz que rolou nas redes sociais, para mim foi uma surpresa gigante. E também, né, vendo os resultados de ticket médio, também já brilha os olhos, e para mim é isso. Uma coisa importante é que ela dá ênfase para os resultados, né? E não importa a categoria, o importante da nossa premiação é o ênfase no resultado. Então, e cada vez mais a gente tem resultados diferentes, né? Não são só resultados óbvios, nem só resultados numéricos. Eu acho que a gente tem que também dar ênfase para resultados qualitativos, cada vez mais. Porque quando você põe resultado qualitativo, também ajuda a encher os olhos dos jurados, né? Com certeza. Perfeito. Obrigada, Caê. Obrigada, Maria Luísa. O Carlos Fur fez aqui uma pergunta, que ele está com problema no microfone, mas ele entende que no paralelo a ficha pode compartilhar o material de apoio. Deve compartilhar, Carlos, sempre que possível, porque isso ajuda na compreensão e na extensão do case, né? Então, muitas vezes a ficha precisa ser sintética, porque a gente precisa enxergar todos eles, né, em pé de igualdade ali. Então, eu tenho que ter um conjunto mínimo de informações que todo mundo forneça. Mas sempre que você tem um material adicional, isso até fica lá no final da ficha de inscrição, ele tem um trecho na ficha que ele diz lá que tipo de anexos você pode enviar, mas pode ser um PPT, um PDF, um videocase. Às vezes você vai pensar que tem um conjunto enxoval criativo, que é bastante relevante, que é importante naquela ação, você pode mandar aquele, né, compacta ali, manda algumas peças do enxoval criativo, isso tudo ajuda o jurado a ter essa visão mais ampla para que ele possa avaliar com profundidade aquela história que você está contando para a gente em 2, 3 páginas da ficha de inscrição. Tá? Então, sim, tanto pode como deve. A gente recomenda que se coloque em anexos e que se contribua. E aproveitando ali a metáfora do Paulo, ele falou sobre fazer uma tempestade. E agora, Eduardo Ramalho, conta pra gente, num case de CRM Loyalty, né? O que é o case que faz uma tempestade ali, né? O que é aquele case que traz esse jogo bacana de informação, de provocação para a mesa do júri? Eu não sei se traz tempestade, né? Porque esse aqui é um case muito espetacular, né? A gente se pauta em 5 itens muitíssimo importantes. Vou fazer até uma colinha aqui para. Primeiro deles é ter uma definição na área, eu estou falando de CRM e loyalty, programas de fidelidade, programas de pontuação. O primeiro ponto importante é estar bem definido o problema a ser resolvido. Porque por mais que a gente ache isso muito, eu diria assim, simples, não é muitas vezes o objetivo. Eu quero melhorar a fidelidade. Como que você mede a fidelidade? Eu quero melhorar a eficiência de vendas. Como que você mede a eficiência de vendas?
eu quero melhorar a retenção de clientes. Como que você mede a retenção? Então, tem que vir o problema ser resolvido associado a alguma métrica. Eu quero melhorar o cross-selling. O nosso cross-selling hoje é de 1,2 produtos por cliente. Nossa meta, que é o objetivo, que é o segundo item. Então, o primeiro item é uma boa definição do problema a ser resolvido. O segundo item é o objetivo. O que é que você quer com essa campanha? O que é que você quer atingir? Já é famosa frase de o que não é medido, não é gerenciado. Se a gente não tem aqui qual que é a meta, fica solto, por mais que depois apresente resultados do programa, da solução e da campanha. Então, o segundo item, primeiro item, uma boa definição do problema a ser resolvido, associado a métricas. O segundo, qual que é a meta, qual que é o objetivo, o que você quer atingir. O terceiro é o que é que você fez, né? Que estratégia que você adotou, que ferramenta que você utilizou, que tratamento de dados que você fez, que segmentação que você fez. Então, aí é o como, o que você fez. Depois a gente tem uma derivação, tem duas alternativas. Uma são cases em que o forte não é comunicação, então a gente tem um formulário que é sem comunicação e tem um formulário que é com comunicação. Então, se você acha que o seu case, o forte dele, entre outras coisas, foi a comunicação, daí você preenche o formulário de comunicação. Daí vai colocar, inclusive, as peças, vai anexar peças e assim por diante. Se o case, o forte dele não é a questão de comunicação, por exemplo, às vezes no mundo digital é difícil você criar ter um criativo muito impactante e tal, então você fala assim, não, a estratégia foi mais importante, a metodologia adotada foi mais importante, segmentação foi mais importante, então daí eu não vou aplicar o meu case com comunicação. Então tem essas duas alternativas. Caso aplique com comunicação, o objetivo aqui é mostrar qual que foi a estratégia, qual que foi a solução criativa que você adotou, né? E se não preencher o formulário com comunicação, você pula essa parte. E no final, que é o que pesa mais na avaliação de todos os cases, não só da nossa área, na área de CRM, Loyalty, mas de todos os cases do Prêmio Band, é o resultado. Então, que fique muito claro. E aqui tem um outro desafio dos questionários, que é importante fazer esse esclarecimento para todo mundo. É ter um alinhamento entre o problema a ser resolvido e o resultado a ser apresentado. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, o nosso objetivo era redução de churn. E depois aparece como resultado final o ganho de vendas. Aumentamos a vendas em tanto e tanto. Mas qual que era o problema a ser resolvido inicial? Então, esse desalinhamento precisa tomar cuidado, porque o case é maravilhoso, às vezes. E ele se perdeu porque ele falou uma coisa e completou outra. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse aspecto. E aí, voltando aos dois tipos de formulário, no formulário em que você vai preencher a questão também da comunicação, daí os pesos são assim, 1,5 para a estratégia, 1,5 para a comunicação e 3 para resultado. Caso você não aplique o formulário de comunicação, daí vai ficar o seguinte, 1,5 para a estratégia e 3 para o resultado. Então, daí vocês veem a importância que a gente dá para os resultados. Então, esse é o ponto que eu queria mencionar para vocês. E às vezes não vem os cases como esse que foi apresentado agora, mas vem cases maravilhosos também, que vão ser também pontuados maravilhosamente bem, vão ganhar ouros da vida, tal, sem ter essa coisa maravilhosa como foi esse outro case apresentado. Mas, de qualquer forma, os cases são avaliados por um grupo de jurados, como a Patrícia colocou aí, bastante, com muito bom senso, então, e com muito critério. Então, e um critério objetivo, são as notas que dão, para o nosso caso, para a estratégia, comunicação e resultado. Era isso. Perfeito, Ramalho. Juliana e Catiuxa. Catiuxa, vocês têm alguma questão? Catiuxa, Julie que colocou ali, mas se quiserem falar. Eu queria só saber, que eu sempre fico na dúvida, qual é o período ideal
para colocar os resultados? Exemplo, período de 6 meses, de 3 meses, de 1 ano, qual que é o período ideal do case? Vai depender do seu projeto, depende do projeto que você desenhou, né? Porque a gente tem, por exemplo, programas que são de recorrência, então ele passa o ano inteiro vigente. Mas eu tenho uma campanha. Ana, quanto tempo durou a campanha de Batman com Panini? Isso aí foi um mês de campanha. Coisa de um mês. Então, vai sempre depender o período ideal conforme a natureza do projeto. A gente pode ter, por exemplo, um fato que seja isolado. Então, eu vou fazer uma ação de Dia das Mães, eu vou fazer um esquenta, vou fazer um teaser, e no final de semana do Dia das Mães eu tenho algo acontecendo. Qual é o período que eu vou avaliar desses resultados? Se for para awareness, para visibilidade, para audiência, eu vou avaliar eles nessa semana. Não, mas eu quero avaliar minha curva de vendas a partir dessa ação de mães, o reflexo que ele teve em aumentar o ticket médio nos 3 meses seguintes. Você vai ter que mostrar para mim o que era antes e os meses seguintes. E se você tem um programa de fidelidade, você está falando de crescimento perene, você vai avaliar ele contra ele mesmo, né, o histórico de 12 meses ou mais. Então, sempre vai depender da natureza do projeto e do objetivo que gerou o case. Acho que todo mundo aqui até agora falou muito de clareza de objetivo, né? Entender qual é o problema e aquilo que a gente quer como solução. Então, é essa pergunta e essa resposta que elas vão dizer para você qual é o período necessário que você vai ter de mensurar, porque aí depende daquilo o que estava doendo, né? Era uma questão pontual, era uma questão recorrente, era uma questão de mexer aqui agora para ver a curva depois, era um teste AB, e aí você vai confrontar os dois resultados, e teve um resultado relevante nesse teste, né? Então, a gente não tem isso fechado. Tá, entendi, muito bom. Só uma última dúvida. Então, se eu tenho um resultado, por exemplo, mensurável num período maior, que demonstra uma melhoria sustentada, ele tem um peso maior ou é avaliado igual o case que teve resultado de um mês e que é uma campanha isolada? O peso é o mesmo ou eu tenho alguns pontinhos a mais? O peso de resultado é sempre o mesmo. E o teu case ele é avaliado em relação a ele mesmo, né? Então, assim, aquilo que você determinou. Eu não vou avaliar você versus o outro. A gente vai ter uma pontuação para o seu, para o outro, conforme a natureza daquilo que ele contou para o jurado. Qual era o desafio, qual é a estratégia que você adotou para trabalhar aquele desafio e que resultado você conseguiu. Então, ele é essa cápsula, vamos pensar assim, né? Dentro de cada case, cada um é um universo. Tanto que você pode ver que a gente não tem um prêmio onde existe um ouro, um prata e um bronze. Isso não existe. Você, né, pode ter 2 bronzes, 3 pratas e nenhum ouro numa categoria. Por quê? Porque dentro da tabulação daqueles resultados, não necessariamente a gente teve um case que se destacou para ser premiado como um ouro, por exemplo, tá? Então, eles não são excludentes ou estão competindo entre si. A gente dá um resultado para todos eles e gera um ranking a partir disso. Então, não existe essa competição comparando A com B, sabe? Esse gerou mais resultado por mais tempo ou gerou mais dinheiro, porque está sempre avaliando ele em relação a ele mesmo. Ficou muito mais claro agora, obrigada. Deixa eu acrescentar um pouquinho mais também do que a Patrícia falou, Catiu. Quando for apresentar um case, vamos imaginar que um case de campanhas de vendas. E vocês estão. E aí o case vem mostrando um ótimo resultado. Ele precisa ser comparativo. Então, o que é comparativo? Eventualmente, você vai falar assim: olha, antes dessa campanha, os resultados eram esses, os indicadores eram esses. Com as ações feitas, ele saiu deste patamar para esse patamar. Então, não importa, de novo, é atemporal, porque pode ser que seja um projeto recorrente, e daí você compara um período, sei lá, de 6 meses com outros 6 meses, importante comparar os mesmos períodos, né, para evitar sazonalidades e tal. Às vezes, criar célula de controle também é importante, em que uma parte dos participantes da campanha não tem resultados para mostrar efetivamente o resultado do esforço feito. Então, às vezes, a gente não tem... Esse é um ponto que você levantou, que eu acho que é importante estar me detendo um pouco aqui mais, é porque da gente ter métricas para... Às vezes, um case é excepcional, mas ele não compara nada com nada.
Então, é importante ter alguma referência para saber qual foi o esforço feito pelaquela campanha, pelaquele exercício, pelaquela agência, pelaquela empresa naquele tema. Tá bom? Juliana, você tem mais uma pergunta? Muito obrigada, tá, gente? Ficou bem claro. Oi, pessoal, boa tarde, vocês me ouvem? É a Juliana da Teleperformance, tudo bem? Desculpa, eu estava achando que era a Juliana que já tinha perguntado. Eu já Não. tô super... Juliana, fala aí, Ju, já estou te chamando de Ju. Mas... Agora é outra. Vai lá, Juliana. Bom, como vocês sabem, né, nós inscrevemos alguns dos nossos clientes para os cases e tem uma questão bem delicada que é a confidencialidade de dados. Não necessariamente do cliente final, mas dos nossos clientes contratantes. Então, eu queria saber de que forma que vocês orientam a gente para que a gente deixe bem claro para o cliente que os dados que nós precisamos informar vocês nos cases, eles estão protegidos. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do case que nós ganhamos ano passado com case de Reclame Aqui para a Globoplay. A gente, sim, tem que informar vocês quantos tickets a gente atende por mês, por operador e etc. Mas muitas vezes a gente não consegue explicar para o cliente que, apesar da gente precisar informar vocês sobre isso, isso está protegido. Então, de que forma que a gente poderia deixar o nosso cliente tranquilo referente a essa questão? Tá. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem a própria história do prêmio no mercado, eu acho que ele já ajuda a gente a fazer essa defesa, né? A gente não teria um prêmio com tantos anos de mercado, na 29ª edição, né, quase 30 anos de mercado, se a gente tivesse pequenos deslizes como esse de confidencialidade, que é um pequeno deslize, uma falta de cuidado, mas que lá na frente pode gerar um problema gigantesco, porque a gente está falando de dados sensíveis, né? Todos os jurados, antes do julgamento, eles assinam o que a gente chama de um credo. Ele é um termo de responsabilidade e de confidencialidade. Primeiro que a gente também tem um perfil de jurado, que são profissionais do mercado. Muitos dos jurados fazem parte de empresas, de anunciantes, né, de marcas, clientes ou de agências que também escrevem seus cases, né? Então já tem essa solução, quer dizer, eu já sei como é que é trabalhar com isso, mas esses jurados eles assinam um credo de confidencialidade a respeito. Durante todo o processo de avaliação dos cases, quer seja presencial ou virtual, como foi nos últimos anos, ninguém fica de posse desse material. Tá? Então, não é permitido que se façam anotações a respeito do que está sendo discutido em sala. Os cases são lidos em voz alta naquela turma, as notas são dadas de forma aberta, é feito um debate, mas nenhum jurado fica de posse daquele conteúdo. Então, primeiro a gente parte do princípio de que trabalhamos com profissionais, né, bastante sérios do mercado, então a gente já está blindado de certa forma nesse sentido. Existe uma preocupação da associação em ter esse termo de confidencialidade assinado por todos os jurados, todo mundo que senta para a cadeira do júri, né? E durante o processo de julgamento, nada do case é explicitado. E vamos pensar o seguinte, eu faço parte de uma empresa que é concorrente direta da sua categoria, então tem uma série de questões ali que eu posso, inclusive, me ausentar da sala quando o jurado sabe que, de alguma forma, ele pode ter alguma informação que seja sensível em relação naquela relação de julgamento daquele case em si, tá? Aí a gente, normalmente, quando um case fica finalista, a gente, quando pede um vídeo para apresentar na festa ou qualquer coisa possível, a gente volta para quem escreveu, justamente para que ele possa fazer os filtros, porque a gente entende que não necessariamente um videocase ou uma apresentação que foi para a gente, para julgamento, ela pode ser pública, né? Então, essa cadeia de cuidados com os resultados, ela é tomada durante todo o tempo. Mas eu acho que aí o grande diferencial, além da seriedade com que a associação leva o prêmio ao longo de tantos anos, é a maturidade do corpo de jurados. Tá? Já julguei em diferentes categorias por muitos anos e existe uma maturidade muito grande do jurado em lidar com isso. E talvez, Juliana, eu até vou conversar depois ali com a Cláudia, o time da associação, quem sabe a gente possa fazer alguns conteúdos para a rede social ou mesmo até para o site, para deixar um pouco mais claro, né, quais são os cuidados que a gente tem a respeito da confidencialidade daquilo que é
que é submetido a nós. Eu posso falar uma coisa? Só complementando, por que a gente se importa tanto com isso? Tem gente que não que está em contato com a gente, mas não conhece toda a mecânica dos prêmios. Não sabe que o prêmio tem décadas, enfim. Então, por mais que para nós, né, que já estamos nesse meio, parece uma coisa óbvia, para outras pessoas que estão ali na linha de frente, não. Então, quanto mais a gente pudesse garantir nesse sentido, melhor. Mas eu achei ótima ideia. E é um ponto muito importante que você tocou, Sim. Juliana. Eu já tive case que não pude inscrever porque o cliente não autorizou. Então, eu sei exatamente o que você está dizendo. Eu já tive case escrito, né? E que aí o cliente falou, não, lamento, eu não estou interessado em abrir esse tipo de informação, e a gente explica e defende, eu de dentro do prêmio ainda consigo defender, né? Porque eu consigo contar, gente, eu estou aqui dentro. Mas não, tem cliente que de fato não permitiu. Mas, e fora isso, ainda tem a possibilidade de você colocar a associação em contato com o teu cliente. Se você sentir necessidade de uma chancela, de uma conversa, de uma reunião, a associação fica à disposição. A gente pode, você aciona, a gente, é uma conversa de 20 minutinhos ali, que permite que ele faça as perguntas que ele quer. Né? Ótimo. Não é garantia de que ele vai se sentir tranquilo e à vontade, mas pelo menos enxergar transparência, eu acho que é uma das grandes portinhas para a gente ver segurança também. Né? Exatamente. Tá ótimo, obrigada, viu, Patrícia? Fernando, vai lá. Eu falar em maturidade, ninguém melhor que eu para falar de maturidade, inclusive na questão do prêmio, onde eu participo diretamente desde o primeiro prêmio Abend. Até falar assim, eu fui o primeiro ouro no Prêmio Abend, mas não só isso, participo como... E essa questão sempre surge ano após ano e fica aquela questão, confia na gente. Mas eu acrescento uma coisa a mais, nunca houve um caso de vazamento. Nunca houve. Sabe? Assim, enquanto eu falava, eu estava tentando lembrar, nunca houve um caso de vazamento, nunca houve. A gente chegou a participar, eu, pelo menos, cheguei a participar de alguns júris, de alguns momentos, em que os resultados, os números apresentados, causou uma certa discussão entre os jurados. Mas isso, não sei o quê. E, assim, fugiu uma palavra agora, mas em todos os casos a conversa acabou no momento em que se encerrou a coisa. Nesse sentido, eu diria que eu fico muito orgulhoso de participar de um grupo de tão alto senso de ética. Sabe, eu publiquei agora mesmo no site de um cliente meu sobre a questão da Tesla, que vazou agora uma série de imagens das câmeras em vídeos mostrando as pessoas usando o carro, ou seja, algo que a Tesla tinha garantido de uma forma absoluta que admitiria a privacidade. Daqui para frente, sempre se vai apontar esse caso. No nosso caso, nesses 30 anos, não houve, ou seja, e aí, evidentemente, que a decisão é sempre do cliente, mas não houve, e eu acredito que não haverá. Perfeito, nada melhor do que o depoimento de quem está aqui desde a fundação do prêmio, né? Desde o primeiro prêmio que participou, desde estabelecer ele ali. Obrigada pela... O Fernando, não sei se vocês sabem, o Fernando é meu avô. Foi ótimo. Agora, eu acho que tem um comentário. Eu vou puxar-lhes as orelhas. Vai lá, Ana. Tem um comentário importante sobre isso, que também acho que vale como um alerta. Porque, assim como a gente, né, a Abend, tem do lado de cá o cuidado com os dados, etc. e tal,
Para que quem for escrever o prêmio não caia na tentação de falar resultados que não podem ser revelados por compliance, porque isso vai colocar esse case também sob uma avaliação complicada, porque se eles são tão secretos, os dados, fica muito difícil também para o lado de cá, para os júris, né? O júri, né, os jurados, terem uma avaliação clara dos resultados. Então, acho que também só valia a pena pegar esse gancho para deixar esse ponto de atenção, né, Patrícia? Perfeito, Ana. Perfeito mesmo. Exatamente, não é? Porque esse é um ponto bem relevante, porque assim, o que acontece nessa situação, gente? O jurado vai ter que dar uma nota menor em resultado, que é um dos grandes pesos dentro da avaliação desse case, né? Então, sim, todo resultado que fica oculto, e às vezes também tem várias formas de mostrar o resultado, né? Nem sempre você precisa mostrar o número absoluto, se ele é sensível para o cliente, às vezes você consegue fazer comparações usando evolução percentual, então você consegue trabalhar de alguma outra forma. Mas tangibilizar resultado é extremamente importante. Ah, mas aí não vale a pena eu inscrever meu case? Ele vai ser penalizado um pouquinho em resultado. Se a gente não consegue enxergar o resultado, eu não consigo fechar ali a trinca, né, ou 4, dependendo da categoria, são 4 itens nos quais os critérios de avaliação. Antes de eu fazer uma pergunta para Ana Maria aqui, para ver como é que faz chover nos cases de call center, eu só vou responder a Danúbia, que ela fez aqui no chat a pergunta, se ela perguntou se a categoria campanha pode ser considerada uma campanha realizada internamente com colaboradores. Por exemplo, uma campanha para melhoria de performance, ou para aumentar o sentimento de pertencimento, ou melhorar a felicidade do colaborador e etc. Sim, pode. E a gente avalia também esse tipo de projeto, com certeza. O que é importante, Danúbia, é que a gente consiga olhar qual era o teu problema, qual era o indicador, né, aquilo que o Ramalho colocou ali, da onde você partiu em termos de resultado, aonde você chegou. Então, invariavelmente, não vai poder ser só uma resposta qualitativa. A gente acha que as pessoas ficaram mais engajadas. Não, eu tinha um índice de leitura dos e-mails internos de X e passou para X. A gente tinha uma pesquisa de clima do marco zero de tanto, e depois ela virou tanto nos pontos que nos eram mais relevantes e mais importantes. Então, pare para pensar, tudo aquilo que a gente está falando de forma dirigida, que é a natureza da nossa atividade, com um público específico, também pode ser inscrito como case, sim. O que vai conseguir dar clareza para a gente era teu problema inicial, a solução que você usou para isso e como você consegue tangibilizar e materializar para o time de jurados os resultados efetivos que você tem a partir desse tipo de ação. Mas pode sim, e a gente já teve bastante premiado em relação a essas campanhas. A grande pegadinha da campanha interna é a falta de substância no resultado, porque ele não pode ser só, né, eu sinto que, né, ele tem que estar ancorado. E aí, Ana Maria, eu queria que você contasse para a gente o que é que faz a tempestade dentro de um case de call center, que daí a gente fecha as 4 categorias ali com um jurado de cada falando um pouquinho a respeito. A gente já está em cima da hora, mas eu quero voltar um pouquinho com a Juliana, da TP. Juliana, acho que é super importante o que você fala. Ana Maria, Ana. Oi, M3. Tudo bem, Juliana? Tudo e você? Uma das coisas que eu quero contar para você, eu fiz um vídeo para a Bend falando por que a M3 resolveu apoiar o Prêmio Bend. O grupo M3, você conhece, deve conhecer, tem 34 anos no mercado. Dia 16 de junho nós completamos 34 anos. Então, não era nem nascido, hein? Então, tá vendo? É filho de avô, não sei o quê, e o Eduardo Ramalho está aí brincando. Mas uma coisa que eu falei nesse vídeo, Juliana, e até, se você quiser, eu posso até te mandar, porque ele ainda existe na Bend. Eu falei assim, a coisa que mais me chama a atenção e por que eu resolvi apoiar é um acrônimo ou acróstico, sei lá, chamado SESI, que não é o Serviço Social da Indústria. São as iniciais de seriedade, ética, sigilo e isenção. Isso é o que mais chama a atenção no Prêmio Bend. E eu estou te falando porque eu estou junto com o Fernando Guimarães desde o início.
Então, é muito importante que você, se você quiser, Juliana, algum dia que você falar assim, não, eu preciso da Bend para me ajudar nessa questão com o meu cliente, porque eu te entendo super bem, eu sei o que é uma empresa de contact center, uma empresa de BPO, e eu falo isso porque já passei por isso também. Mas conta com a gente já fez isso, a Patrícia sabe, de ajudar mesmo, porque eu sei que vocês querem colocar os cursos. Exatamente. A nossa intenção é que todo mundo participe o máximo de clientes possíveis, né? E a gente não quer ficar barrado por nenhuma questão nesse sentido, até porque segurança da informação também é importante para a própria teleperformance, né? Perfeito. Na verdade, a gente está sendo um intermediário, no caso da Bend, que nós aqui cuidamos das inscrições, enfim. Mas eu acho que quanto mais garantias a gente tiver, melhor. Mas obrigada, gente. Obrigada mesmo. É isso. Agora, com relação ao call center, o que para mim é bombástico é que as pessoas que escrevem nessa categoria, a sua xará, a Juliana, estava falando sobre isso, é que nós não temos nem essa parte que o Eduardo colocou de comunicação e muito menos criação. A gente trabalha com a estratégia e a gente trabalha com os resultados. E, muitas vezes, a estratégia, onde eles colocam antes o objetivo, não bate com aqueles resultados que eles estão colocando. Então, isso que o Eduardo Ramalho falou lá com a área deles, a categoria deles, é muito comum na nossa categoria. Eu e a Maria Luísa até rimos na hora que o Eduardo estava falando isso, porque isso é o que mata a gente. Então, eu só peço para a gente passar para outra pessoa falar, porque a gente já está em cima da hora, resumindo tudo isso que vocês falaram, eu peço encarecidamente, toma cuidado com a clareza, então seja claro, conciso, ou seja breve, coloquial e convincente. Escreva como se você estivesse falando com os jurados, falando conosco, porque quando vocês escrevem, né, que é o que vocês falaram bem, a Ana, minha xará, falando do storytelling, o Caê também falou que é uma delícia a gente poder saber interpretar o que escreveu, o que vocês escreveram. Isso para nós é muito rico e economiza tempo de todo mundo. É isso. Claro, conciso, coloquial e convincente. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, vocês veem que assim, a gente tem chancela, né? A gente sabe trabalhar a fidelidade do jurado no prêmio também, né? Porque você viu que 2 seguidos aí conversaram com a gente, que estão desde a primeira edição. Isso significa quase 30 anos, gente, trabalhando voluntariamente, isso é bem importante de dizer, né? Que são profissionais que abrem um espaço na sua agenda profissional para ter alguns encontros, tipo, hoje está todo mundo aqui, mas normalmente no período de apuração é um dia inteiro de trabalho por categoria. Então, isso acho que já consegue dar um pouco de consistência, né, de relevância que o prêmio tem. A Danúbia completou ali a pergunta dela, desculpa, eu não tinha visto a segunda parte, Danúbia, e sim, campanha de incentivo também é possível de inscrever, né? Campanha de incentivo, ela tem um critério que é muito bacana, que normalmente é incentivo a vendas, principalmente, ela tem uma clareza de resultado, né? Porque ela tem um objetivo, tem um esforço e tem um resultado. Então, sim, campanhas de incentivo também podem ser inscritas, tá? Eu queria, se vocês têm mais alguma dúvida que queiram colocar aqui, porque a gente tem aqui 12 minutinhos, a gente tem mais aqui, podemos continuar nosso bate-papo, eu vou seguindo aqui o bate-papo, ou se vocês tiverem dúvidas, agora pode ser a hora da gente parar e fazer um bate-bola, aproveitando que a gente tem bastante jurados de cada categoria dentro da sala, e a gente pode ter mais de uma visão, inclusive, de resposta. Vocês têm alguma questão que vocês queiram priorizar? Senão eu dou continuidade na conversa aqui, falando com a Ana Azar agora um pouquinho mais do case dela. Gustavo, vai lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma dúvida aqui que eu queria entender se a criatividade na resolução dos problemas também conta na hora do resultado. Algum jurado quer responder? Senão fico só eu falando aqui, gente. Quem se candidata? Eu não consigo ver a sala toda mais, porque eu estou com 2 telas aqui. Mas vai lá, Caê. Fala um pouquinho sobre criatividade para o Gustavo. Vamos lá. Eu acho, Gustavo, que sim, faz parte de um dos campos, né, de avaliação, mas eu acho que tem que ser, não é somente uma criatividade visual, né,
do que a gente está vendo. Sim, isso é importante, mas na minha avaliação, estou falando eu como jurado, eu gosto de olhar a criatividade na resolução do problema, entendeu? Como que eu consigo tirar leite de pedra, fazer do limão uma limonada, uma criatividade em como que eu consigo fazer, né, de acordo com o que eu tenho ali, com a minha meta, com o que eu estabeleci, e ter um resultado legal, né? E claro, essa parte visual ela também é importante, mas para mim é muito importante esse pensamento estratégico, isso requer muita criatividade, né? Posso dar uma palhinha? Deve. Ai, Paulo, você tá aí falando para mim que você já tinha saído. Então, não, ainda não, estou quase. Mas eu pensei em você respondendo essa pergunta também, a lei do Caê ali. Não podia me furtar isso. Eu acho que tem duas maneiras da gente enxergar, que são muito importantes. A primeira delas é o seguinte: caminho criativo é diferente de estratégia criativa. Então, lá nos formulários, você tem lá qual é a estratégia e qual é o caminho criativo. Então, o conceito, o texto guia, as letrinhas que guiaram a sua comunicação estão dentro do caminho criativo. Como você usou essas letrinhas que viraram peças, é a tua estratégia que deve, e vocês busquem que seja bastante criativa. Mas não confunda uma coisa com outra. É muito importante que a gente, como jurados, tenha noção de quão criativos vocês foram estrategicamente, mas o quão criativos vocês foram criativamente, na parte de criação, né? Não confundam nunca caminho criativo com estratégia criativa. Perfeito, obrigado. Vai se aproximar dele. E com isso, mando um beijo para você. Aí tem um ponto bem importante, gente, nas fichas de avaliação do case, que a solução criativa ela é sempre um desafio para a gente na hora de julgar, porque dificilmente vem a solução criativa na parte a linha criativa que se usou. A descrição numa campanha, por exemplo, normalmente a pessoa repete o que ela disse em estratégia. Esse é um ponto bem importante para vocês. Vamos pensar numa campanha, eu usei determinado mote, eu usei, ou no caso do Batman em São Paulo, por que eu escolhi o Farol Santander, né? É contar essa história criativamente das decisões que vocês tomaram em relação à produção de peça, à produção de conceito. Isso é muito importante. Não raro a gente tem na parte da solução criativa a repetição da estratégia que você explicou no outro campo. Então, esse é um ponto bom para vocês ficarem atentos no preenchimento da ficha. Tá? Isso é bem relevante. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer o seguinte, Ana, eu vou pedir para você contar para a gente um pouquinho agora como é que foi o processo de decisão de inscrever, né? Quando é que a gente, você tomou a decisão de, gente, temos um case, ele tá bacana para inscrever, como é que foi o processo de convencimento de cliente? A gente está falando aqui de confidencialidade, né? Como é que o cliente viu isso tudo, se ele apoiou, se ele achou bacana, até preparar o que eu vou escrever, como eu vou escrever, por que eu vou escrever, qual foi esse processo. Teve alguma dificuldade, teve algum perrengue, como é que vocês contornaram isso? Eu acho que isso é assim, quem sabe para aquela pessoa que está mais ou menos no mesmo momento que vocês estavam em algum processo dessa jornada, possa dizer, opa, peraí, também tem uma saída por aqui, porque a Ana contou que usou esse caminho. Legal. Até quase o último momento de decidir fazer essa inscrição, esse foi um desejo muito mais da agência do que do cliente. A gente, confesso a vocês que a gente demorou um pouco para abordar o cliente sobre a inscrição, e aí a Elaine é minha testemunha, né? E aí, Ana, você disse para mim que ia inscrever, né? Você decidiu, e a gente realmente tomou bastante cuidado de fazer essa abordagem para o cliente, primeiro porque ele não tinha uma cultura, né, de fazer inscrições, né? Obrigada, Fernando, um beijo. A gente não tinha, esse cliente ele não tinha cultura de fazer inscrição em premiação, nunca havia feito uma inscrição, então havia um processo de como abordar para que isso fosse bem aceito, não tivesse o devido lugar ali dentro, né? Isso era um holofote? O que era que você estava querendo com essa inscrição de case? Por que você está me abordando sobre isso?
E o que a gente levou para o marketing, a gente entendeu que o cuidado era mostrar para ele que a gente queria uma validação do mercado sobre todo o nosso esforço, né? Era uma maneira de buscar no mercado um aval, né, pessoal? A gente teve um trabalho tão legal, a gente tem pensado, essa foi a nossa abordagem, a gente tem pensado em levar para uma inscrição de premiação, até para poder ouvir do mercado o que ele achou sobre esse trabalho, que você sabe o quanto foi um trabalho inusitado e que a gente conseguiu trazer um resultado fora do normal, fora do esperado para vocês. Eles gostaram, acho que a abordagem foi muito legal, fica aí a dica, né? Porque eu acho que a premiação é isso, a gente inscreve um case, é claro que a gente quer ganhar, mas a gente pode não ganhar também. E o que a gente ganhou? Não ganhar o troféu, mas o que a gente ganhou? A gente ganhou uma oportunidade de entender os critérios do mercado, o que o mercado valida como algo que fez sentido num senso comum, né, em algo que te acrescentou, você teve troca. Eu acho que essa é, na verdade, o maior ganho de uma premiação, né? E isso que a gente quis mostrar para o cliente, porque às vezes você vai convencer o cliente a colocar e ele pode não ganhar também, né? E aí a agência fica com aquela vergonha de falar, bom, e aí eu fui lá, chamei, fiz o cara entrar comigo e não deu em nada, né? Então, a gente teve muito cuidado nessa abordagem, né? Falando, olha, é pra gente, vamos lá ver o que dá, o que o mercado vai dizer sobre o que a gente fez juntos e até aprender, né? É uma atualização. Eu sempre vi premiação como uma oportunidade de você se atualizar e entender o que o mercado está dizendo que faz sentido ou não. E, veja, é muito perigoso também esse sentido ou não, mas o sentido ou não no sentido do quanto os parâmetros, as maneiras de julgar resultados, os olhares, e tem troca, tem aprendizado. Você vê, às vezes, uns cases que você fala, nossa, que ideia bacana, como eles conseguiram resolver uma situação como essa, que para a gente, nossa, poderia nem ter sido alvo de case. Então, eu acho que essa é a dica, foi um processo, e aí tem um segundo ponto, né? Eu acho que a gente fala abertamente, custo quando a gente fala de prêmio, né? Aí, muitas vezes a agência fica constrangida, como é que é isso? Mas o que é muito bacana, a gente saber de novo que se o olhar é esse, né? A gente está fazendo uma inscrição, a gente tem um investimento, mas ele é um investimento em nome do quê? Eu acho que essa é uma provocação que eu queria deixar também, porque é uma participação, acho que é uma atualização incrível, tanto para cliente quanto para agência, participar, estar no momento onde você tem vários profissionais competentes, trocando, apresentando. É um ganho único, que você muitas vezes não tem indo num congresso, numa conferência, fazendo um curso. Não, é um momento ímpar, onde está todo mundo dizendo o seguinte, eu estou trazendo o meu melhor, eu estou trazendo o meu melhor, estou trazendo o meu melhor. Então, isso que eu acho que é muito, assim, muito bacana como dica até para compartilhar com o cliente, né? A gente está indo lá para encontrar com os melhores, né? Vamos ver o que a gente vai aprender com eles, né? Eu acho que é muito disso. Perfeito. E assim, só de curiosidade, Panini se animou para esse ano também? A gente vai ter cases de Panini ou ainda não? Panini não, mas a gente tem outro cliente. Ai, tá bom. Então, tá bom. Tem Greenhouse, mas não tem Panini. Tem Greenhouse, mas Panini esse ano, não, ela está com eles estão com investimento numa outra direção, a gente está construindo outro case para esse próximo ano. Okay, então, esse é maior, para outra categoria. Dos 30 anos vai ter, então tá bom. Tá tudo certo. Ó, já estamos aqui pegando, né, gente, uns spoilers ali do que a gente vai ter. A gente está se aproximando, gente, do nosso horário de encerramento aqui. Aí eu queria abrir um espaço para, né? Eu acho que perguntas não estão vindo mais, exceto o Pedro perguntou ali se vai ficar gravado. Esse material fica gravado, mas ele não é disponibilizado em plataforma aberta, Pedro. Mas você pode, provavelmente a associação envie para os participantes, né? Você preencheu lá teu e-mail, ela pode enviar a gravação. E se você tiver interesse, ou de repente não estava inscrito, alguém te indicou, passou o link para você estar aqui, você pode mandar um e-mail solicitando para a associação, que ela manda de forma dirigida, normalmente, esse conteúdo, tá? Então, ele não fica em plataforma aberta. Entendendo que vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu queria abrir para os jurados que estão presentes ainda, se vocês querem deixar alguma mensagem final, gente, para quem veio aqui,
beber da fonte para saber qual é o segredo, né, a anatomia de um case de sucesso da Band. Eu quero, para todo mundo colocar os seus prêmios, os seus cases para o CRM e para o Loyalty. Pronto. Não, eu acho que aí você tá fazendo aqui uma briga entre irmãos, olha a coleguinha. Que contact center, call center, que isso, Eduardo Ramalho? Tem que ser para todos. O melhor case é sempre de CRM e de Loyalty. Pode colocar tudo lá. Não, eu como representante de Digital Mobile, são 7 subcategorias dentro da... Então, assim, estou adorando. Eu não quero ficar de bedel na SPM atrás de jurados brigando, hein? Muito bom. Bom, gente, então uma última informação bem relevante aqui antes da gente partir para as despedidas oficiais. As inscrições do prêmio, elas estão abertas, elas vão até dia 10 de maio, tá? Data super importante, por quê? Porque a gente já tem os jurados convocados para votação entre 16 e 19 de maio, ou seja, entre 10 e 16 é o período que a associação precisa se organizar para ter todo o material, todo o conteúdo preparado para ir para a banca de julgamento. Na semana seguinte ao julgamento, né, máximo 10 dias depois do julgamento, vocês já recebem um feedback da associação a respeito de ser finalista ou não. O Prêmio Abend tem uma peculiaridade, que eu acho ela bem bacana, que quando você é finalista, você já é um case premiado, você só não sabe a cor da tua medalha, do teu troféu ainda, né? Se ele é um bronze, uma prata, um ouro, ou se ele é um melhor da categoria, um prêmio de criação, um Grand Prix, que são as categorias especiais, tá? A festa de entrega, e aí você só fica sabendo que prêmio de fato você recebeu, quando você participa daí do evento, né, que é a festa de premiação, que já está marcada também para 28 de setembro em São Paulo, tá? Então, essas são as próximas datas do nosso cronograma. Se você está com um case engatilhado, está em dúvida, está com dificuldade com o seu cliente, não hesita em chamar a gente, chamar a associação. A associação tem um e-mail ali de datas, né, de dúvidas que vocês podem mandar. O time da associação está sempre disponível por ali para conseguir dar resposta para vocês a toda e qualquer dúvida. Eventualmente, se uma dúvida de categoria, a gente pode sentar, a gente avalia juntos, eles me acionam. Se você tiver problemas, como a Juliana trouxe para a gente, de dúvida a respeito de confidencialidade, chama a associação também para a gente fazer uma conversa a respeito. A gente pode, inclusive, fazer um bate-bola com o cliente para poder fazer uma troca nesse sentido. O que é importante? Se você tem a intenção tem um case, tem esse interesse, a gente quer muito receber seu case aqui. Então, 10 de maio é o nosso deadline, até lá. Levante a mão, peça ajuda para enquadrar em categoria, estou em dúvida do que eu posso colocar, do que eu não devo colocar, a associação está à disposição, tá? Em nome da associação, também agradeço a presença de vocês e vou chamar a Cláudia para fazer nosso encerramento aqui. Eu acho que foi bastante produtivo, vieram dúvidas bem importantes nesse encontro e a gente fica esperando os cases, né, Claudinha? Opa! Estamos aí, como eu falei no início, né? A gente já bateu o número do ano passado, estamos numa crescente, a gente fica muito feliz com isso, reforçando. Não só feliz por uma questão de uma crescente em números na parte financeira, que a gente é uma associação, mas no sentido do mercado entender que quando a gente fala em resultado, a gente está misturando pilares diversos explanados por vocês. Então, isso é muito importante. A gente tem bastante premiação no mercado, mas eu tenho muito orgulho em falar que a nossa premiação é a maior e é a melhor por conta de vocês. Então, eu agradeço muito o Corpo de Jurados e que a gente continue juntos e misturados. Ana, prometo que eu vou levar um bolinho bem no camarim, eu canto para você no dia da festa, tá? Quero só ver. Ana Maria, você vai ter a maior festa de aniversário, provavelmente, da vida. Quantos convidados nessa festa? E tem que ter um parabéns, hein, gente? É o case da Kodak. Vamos cantar para ela. Vai ser o case da Kodak. Vai. Ana, já começaria a convidar os amigos nessa altura, entendeu? Para dizer, gente, vocês têm que vir para o festão, que vai ser meu aniversário. Também acho. Olha, já aproveita. Apresentando a carteirinha, eu faço 50%, meia do convite para os seus convidados, viu? Olha aí, ó. Amei.
Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pelas dúvidas poderosas que vocês trouxeram aqui para a gente esclarecer. Aos jurados que fizeram parte, Ana, pelo teu tempo aqui de contar para a gente com tanto detalhe, com tanto carinho, o case brilhante que vocês tiveram e a tua experiência com o prêmio, quer seja como jurada, como concorrente dele ali também. Eu acho isso foi fantástico. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente se encontra, jurados na banca, no julgamento, em maio, e os participantes a gente se encontra em setembro, porque eu tenho certeza que todos vocês vão estar lá. É isso. Gratidão. Muito bom. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, Tchau. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.